Deixa aqui aberto. Bom, pessoal, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho o que a gente já fez nas outras aulas. A gente conseguiu fazer bastante coisa até. Eu e o Tiba, a gente estava conversando e acho que a gente conseguiu contemplar tudo que a gente queria contemplar nesse curso, pensando que é um curso bastante rápido. A gente conseguiu completar as coisas um pouco antes do tempo. E aí, quando a gente fez a reunião de planejamento junto com o Luca, falando dos conteúdos, a gente estava com medo da quantidade de coisa que a gente ia passar para vocês, só que eu acho que deu para passar e eu espero que não tenha ficado tão corrido. Eu sei que foi um pouco rápido. E aí, nesse planejamento, a gente acabou não colocando tanta responsividade, falou só do Flexbox, e aí, como sobrou um pouquinho mais de tempo, a gente quis trazer para essa aula alguns exercícios para reforçar aquilo que a gente já fez nas primeiras aulas, e aí, quem vai falar disso um pouco mais vai ser o Tiba. Acho que ele vai falar um pouco mais ao longo dessa aula. E como a gente deixa vocês um pouco curiosos com a questão com essa questão da responsividade, eu trouxe para vocês, pelo menos para apresentar o que é o grid e o que é, vou pincelar, vou passar bem rápido o que são media queries, que são ferramentas no CSS que ajudam a deixar o site de vocês mais responsivo, deixar ele no caso do grid, ele não ajuda só na responsividade, mas ele ajuda também no posicionamento do seu site. Vocês viram que a gente brigou bastante, né, para conseguir fazer os posicionamentos usando aqueles positions, aqueles displays. Acho que a gente nem falou de float ainda, mas só que já estava ficando bem complicado. O Flexbox ajudou a gente e vocês vão usar bastante Flexbox, mas só que também é bastante frequente a gente usar o display grid para poder dar um pouco mais de reforço. E aí eu vou apresentar para vocês agora a minha tela, para vocês verem um pouco do que eu estou falando. Tá, acho que vocês já estão vendo, né? Se alguém puder confirmar. Beleza. Então, o que a gente vai falar hoje é pelo menos no começo dessa aula, eu vou falar um pouquinho de grid com vocês. E aí eu trouxe para vocês aqui um pouco do que a W3 School fala sobre grid. Sempre que vocês estiverem codando, vocês vão acabar caindo nesse site. Eles que basicamente definem algumas as regras do CSS. Então, sempre que vocês quiserem olhar a documentação, vai ser aqui. E aí, aqui eles falam bastante do grid, esse site é bastante descritivo sobre cada propriedade, então vocês podem usar isso aqui à vontade. Tá, o que o grid faz, pessoal? Antigamente, como eu falei para vocês, o pessoal tinha que se virar fazendo posicionamento com aquelas propriedades que a gente já tinha mencionado nas primeiras aulas. Só que isso era bastante complicado e isso exigia um pouco de malabarismo do programador para conseguir fazer todo esse posicionamento. Aí depois chegou o Flexbox. O Flexbox ajudou bastante. Ele conseguiu fazer com que a gente definisse tudo que a gente tem, a gente conseguia fazer com que isso fosse uma linha ou que isso fosse uma coluna, alguma coisa unidimensional, e a gente conseguia trabalhar em cima disso. E aí, posteriormente, veio o CSS Grid para auxiliar um pouco mais com uma ferramenta complementar. E o que o CSS Grid faz para a gente, basicamente, é fazer com que a gente tenha uma visão 2D da nossa página. Enquanto o Flexbox ele tinha aquelas propriedades de justify content, de align items, que fazia com que a gente tivesse um certo posicionamento em uma direção, seja na vertical, seja na horizontal. O grid ele deixa as coisas um pouco mais legais, falando de um posicionamento bidimensional. Então, como vocês conseguem ver aqui nessa ilustração da W3 Schools, a gente tem aqui bidimensionalmente falando o que é um header, o que é um menu, o que é um main, o que é um right e o que é um footer. Ou seja, com poucas linhas de código, vocês vão ver, a gente consegue definir lá no nosso código, falar, olha, CSS, fala para o HTML que é para ficar aqui o header. E aqui vai ficar o footer, e aqui vai ficar o corpo principal das minhas informações. E lateralmente, a gente vai ter essas informações secundárias ou menus laterais.
Beleza? Então, basicamente é isso que é o grid. E essa é a grande diferença dele para o Flexbox. O Flexbox trata, então, nossos elementos de forma unidimensional e o grid de forma bidimensional. E vocês vão usar os dois em conjunto para conseguir achar as melhores soluções para o site que vocês vão criar. Aí o site ele fala algumas outras coisas, fala a questão dos navegadores, que aceitam, que suportam o CSS Grid. Isso é bem legal, bem interessante de ver. Acho que o Grid nem tanto, mas vocês vão ver muito essa questão dos navegadores com as propriedades mais novas que vão aparecendo, seja de efeito, seja de qualquer coisa. E aqui o site ainda dá alguns exemplos para mostrar como que você pode fazer um grid. Beleza. E aí, só dando mais uma olhadinha, aí aqui ele fala algumas propriedades que a gente vai usar, eu vou passar para vocês aqui na frente. Quando vocês quiserem, então, vocês, depois da aula, vocês podem vir aqui consultar um pouco mais e brincar um pouquinho. Beleza? Então, eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer agora. Vou lá no meu VS Code, vou deixar aqui em tela dividida. Fechar isso aqui, que é a tela de projeto. Vamos salvar que é bom, né? Senão eu vou perder meu outro emprego. Peraí. Vou fechar, beleza. Beleza. Aí aqui, opa, essa tela aqui é a que a gente vai usar. Não. Beleza. Deixar aqui em tela dividida para vocês verem. E basicamente o que a gente vai fazer, o que eu trouxe para vocês foi aqui. No dia 4, vocês, então, assim como a gente estava fazendo nos outros dias, a gente tem o dia com as respostas e o dia de exercícios. Aqui no dia de respostas a gente consegue ver o que a gente vai fazer. O Tiba vai passar essas outras coisas para vocês, eu vou falar de grid. Aqui na pasta de grid, vocês podem abrir o HTML, aí vocês, se vocês não tiverem com aquela extensão, vocês vão ter que ir lá na pasta que vocês salvaram. Eu vou abrir daqui mesmo eu aperto com o esquerdo, Open with Live Server. Ok. Beleza. Basicamente, o que a gente vai tentar fazer hoje, bem simples, não vai demorar muito, vai ser o posicionamento dessa tela aqui. Um pouco parecido com a disposição que a gente tinha lá no site da 3S. O Tiba chegou, vocês podem dar boa noite para ele também. Estava em reunião. Beleza. E, gente? Eu vou pincelar também, eu não vou explicar muito, mas vou rapidamente mostrar para vocês como que o CSS, então, como o grid ajuda a gente a fazer o posicionamento e falar bem rapidamente como que a gente consegue usar isso com Media Queries para fazer as quebras e fazer com que o seu site ele mude de formato de acordo com a tela. E vocês vão ver que isso não vai dar muito trabalho da gente fazer, tá, pessoal? Beleza. Agora que a gente já sabe o que a gente vai fazer, vou fechar já, vou deixar aberta essa tela aqui. Aqui no dia 4, a gente vai na mesma pasta, grid, e vai abrir o mesmo arquivo, só que, né, na pasta diferente. Bom, antes de eu continuar, eu quero saber se vocês conseguiram baixar, se deu tudo certo. Se alguém estiver baixando ainda, avisa para a gente não correr tanto assim. A gente não precisa de tanta pressa hoje. Deu para baixar? Se alguém não conseguiu, se manifeste agora. Beleza. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou abrir com aquela extensão. Opa, isso aqui já está um pouco construído. Tá, acho que talvez a pasta de vocês ela já tenha algumas coisas. Eu vou excluir aqui. Ah, tá. Essa aqui onde está grid, eu vou excluir. Eu vou excluir tudo isso aqui, tá? Que a gente faz do início. Beleza. Salvei aqui. A gente vai ficar basicamente com isso daqui. Vou deixar a tela dividida. A gente vai ficar com basicamente 4, 5 divs. A gente vai ficar com 5 divs espaçadas uniformemente e, como eu já tinha falado, elas
por padrão, vem com display block e ocupam toda a nossa linha. E aí, agora a gente vai trabalhar um pouco daquelas propriedades que a gente só passou o olho ali na W3S. A primeira propriedade que a gente vai colocar, aliás, antes de eu falar das propriedades, eu vou mostrar para vocês aqui como que está o meu HTML, né? Tá, o meu HTML, pessoal, ele tem basicamente aqui só isso daqui. Ele tem uma div contendo a nossa classe grid, que vocês já viram lá no CSS. E aí eu tenho aqui algumas tags, aquelas tags que elas são bastante semelhantes a div, só que elas são um pouco mais semânticas para falar para mim que aqui no topo eu vou ter um header, um aside, um aside left, um main e um footer. Beleza, vai ser basicamente só isso. E eu só nomeei aqui eu só nomeei também para a gente saber o que a gente está tratando. Aqui no topo a gente tem dois CSS, tem o grid, que é onde a gente vai trabalhar, e esse CSS box aqui, basicamente ele só está limpando o comportamento do browser e está criando algumas caixas para a gente. Na verdade, esse aqui a gente nem vai usar, só vai usar o grid, tá? Beleza. Agora aqui no nosso grid, sim, vocês podem olhar, a gente vai ter... Opa, esse aqui é o das respostas. Aqui eu só estou limpando o comportamento padrão do browser e estou definindo uma fonte que vai servir para tudo que é texto na minha página, que eu coloquei 3M, só para a gente conseguir ter uma visualização um pouco melhor. Tá, aí aqui agora eu posso começar a trabalhar um pouco mais em cima das propriedades que a gente definiu. A primeira delas, como a gente falou de display flex, a gente vai voltar a falar de display aqui. E, lógico, dessa vez o display que a gente vai tratar vai ser o display grid. Basicamente, o que a gente vai fazer aqui dentro dessa classe, da classe grid, vai ser configurar o nosso grid, tá? Então, é só isso que a gente vai fazer. E quando a gente está falando de grid, o que eu quero configurar? Eu quero configurar coisas como, por exemplo, quantas linhas eu vou ter e quantas colunas eu vou ter. E também um pouco do espaçamento que cada um desses com o espaçamento de cada coluna e de cada linha. Vai ser basicamente isso que vai acontecer em qualquer grid. Beleza. Aí aqui, para eu poder dizer para vocês, para eu poder definir, por exemplo, quanto que vai ser a disposição das minhas colunas. As minhas colunas, elas estão dispostas aqui, então, verticalmente, né, e espaçadas horizontalmente. Eu vou colocar aqui um grid columns, grid template columns. E aqui eu já consigo começar a fazer a configuração. Vamos supor não. O que eu defini, então, é que a gente ia ter uma side, aqui no meio ia entrar o main, o meu conteúdo principal, e depois uma outra side. Então, eu posso colocar aqui vou definir com frações, vou definir como uma fração aqui um espaçamento para o meu aside e duas frações para o meu conteúdo principal. E uma fração, de novo, para o meu segundo aside. Eu salvei aqui, vocês já podem ver, vou fechar aqui essas coisinhas do Zoom, para vocês verem um pouco de como que as coisas ficam dispostas. A gente já mudou totalmente a cara com que esses elementos ficam dispostos dentro da minha tela. Beleza, só que eu também quero definir aqui um grid template rows. E aí aqui eu vou definir a altura de cada uma dessas linhas, na verdade uma divisão, mas eu vou usar aqui a altura para ficar mais fácil a nossa visualização também. Eu vou colocar aqui, por exemplo, aqui eu vou usar o view height, que a gente já tinha comentado em outras aulas, por exemplo, 20 view height para o meu header, para o meu footer, para o meu conteúdo principal, eu posso definir como, por exemplo, 60 view height, e depois, pensando aqui, né, vou colocar 20, 60 view height e 20 view height. Estou dizendo basicamente, quero 20% da minha altura aqui, 60% da minha altura aqui e 20% da minha altura aqui. Então, só faltaria aqui 20 view height. Beleza. Vou voltar aqui nessa tela, né, que é a nossa tela principal.
A gente está trabalhando, salvei, beleza. Deixa eu ver se... Opa! Olha só, pessoal, não façam isso. View height é com H e não com R. Beleza. Tá. Beleza. A gente já definiu basicamente o nosso grid. E aqui a gente pode começar a trabalhar com... eu posso colocar aqui também um grid gap, só para a gente ver um pouco mais a divisão e colocar aqui, por exemplo, 5 pixels. Beleza, agora a gente tem uma divisão aqui mostrando os espaçamentos dentro do meu grid. Tá, eu mostrei para vocês como que configura. Eu espero que vocês estejam acompanhando. Se tiver rápido, vocês me falem, tá? Se vocês já tiverem dúvida, por favor, me interrompam para fazer a dúvida de vocês. E aí é muito simples, pessoal. Basicamente o que eu vou falar vou dar de informação para os filhos desse grid é onde você vai aparecer e quantas colunas você vai aparecer. Onde você vai aparecer e quantas linhas você vai usar para aparecer. Vai ser sempre isso. Então, usando aqui de exemplo o nosso header. Se eu quisesse, por exemplo, nosso header ele tem que cumprir o quê? Ele tem que cumprir todo o espaçamento da nossa tela, né? Ele tem que vir daqui até aqui. E aí eu posso olhar aqui e eu vou olhar as minhas colunas. Eu tenho aqui, então, essa linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Eu vou definir duas propriedades para o meu header. A primeira seria onde ele começa, e aí eu posso dizer aqui grid column grid column start, ou seja, eu quero dizer em qual coluna eu quero que o meu header apareça. Eu quero que ele comece na coluna 1. E pronto. Não mudou nada porque ele já está começando na coluna 1, mas a gente precisa definir isso. Se eu quiser definir agora grid column end, start e end. Ele começou na coluna 1, a gente quer que ele acabe em que coluna? 1, 2, 3, 4. 4. Se eu salvar, pronto. Agora eu já tenho o meu header definido lá no topo da minha página e ocupando todo o espaçamento. Agora eu já poderia começar a trabalhar aqui, fazer o meu menu, colocar o meu logo e o posicionamento já estaria começando a funcionar. Agora, já o caso dos nossos asides. No caso do aside left, eu vou copiar as linhas para a gente ganhar um pouco mais de tempo, tá? Que isso aqui agora vai se repetir para todos os elementos filhos do meu grid. Eu vou pegar aqui, então, grid column start, grid column end, e vou definir isso para o meu aside left. Aqui no meu aside left, eu quero que ele comece também no 1, e eu quero que ele termine já na minha segunda coluna, né? Na minha segunda linha das colunas. Pronto, beleza. Já defini aqui. Não se preocupem com essas quebras aqui que a gente vai arrumar já também. Agora para o meu segundo aside. O meu aside right vai ser bem parecido, só que ao invés de ele começar aqui, eu quero que ele apareça do outro lado. Se vocês entenderam a lógica, eu só preciso trocar aqui eu quero que ele comece na terceira linha e na minha quarta linha. Pronto. Agora, em termos de coluna, ele também já está posicionado da forma correta. No caso do meu main, ele já estaria posicionado no lugar correto. Mas só que eu vou colocar, para caso tenha alguma alteração, não sei, alguma quebra, a gente tem certeza que vai funcionar. Aí ele já está posicionado no lugar correto, né? A gente quer que ele comece no 2, e aí ele termine no 3. Por mais que tenha um espaçamento maior, esse espaçamento é maior porque a gente definiu lá em cima que a segunda coluna ela ia ter o dobro da fração das outras. Então, aqui eu tenho 25%, 25% e aqui 50%. Mas eu tenho só 3 colunas. Então, eu quero que
saia do 2 e vá para o 3. 2 e 3. Beleza. Aí já no meu footer, o footer ele vai ser exatamente a mesma coisa que o meu aside. Eu quero que ele comece no 1 e termine no 4. E assim ele vai cumprir toda a nossa linha. E eu vou salvar aqui. E nosso footer está aqui embaixo. Pronto. A gente já posicionou tudo bonitinho em termos de coluna. Basicamente, é só isso. O Flexbox ele é muito simples. Ele pode parecer até um pouco complicado agora, com algumas propriedades um pouco longas, mas só que é basicamente isso. Você só diz onde começa, onde termina, ou então uma proporção, dependendo do tipo de Flexbox que você está usando. Aí agora a gente vai arrumar as nossas linhas. Eu vou começar aqui no nosso header. Eu copiei só para alterar basicamente essa propriedade aqui, tá? Vou até dar um espaçamento aqui. Aqui, basicamente, o que a gente vai fazer, a gente estava falando de colunas, mas agora a gente só precisa falar de row, tanto faz. Opa, tá, ele cumpriu tudo aqui porque a gente está com esses valores, né? Vou colocar aqui 1 e 2, beleza. Tá, vamos entender o que está acontecendo com as nossas linhas. Basicamente, a gente tem a linha 1, a linha 2, a linha 3, a linha 4 e a linha 5 aqui embaixo, tá? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nas colunas, então, começando por aqui, a gente já definiu o certo para o nosso header. Vamos só copiar essas linhas e levar elas para o nosso próximo item, o aside left. O aside left, a gente quer que ele comece na segunda, esse aside left aqui, a gente quer que ele comece aqui, né? E termine aqui. A gente definiu o quê? Para as nossas linhas. A gente definiu 20, 60, 20. Basicamente, a gente também só tem 3 linhas. A diferença está só na proporção delas. E aí, o que eu vou fazer, então, é que ele comece na segunda linha e termine aqui no final da segunda linha. Então, na verdade, quando eu digo linha, eu estou falando desse bloco aqui, tá? Agora, vamos dizer, linha, acho que o pessoal chama isso de linha virtual. E aqui, vamos chamar isso aqui de linha real, seria linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. A gente já tinha definido. Linha 2, linha 3. Vou trocar aqui, então, no meu side left, linha 2 e linha 3. Salvei, pronto, já arrumei o posicionamento. Bom, além do aside left, a gente quer o mesmo comportamento que apareça na mesma linha o nosso main e o nosso aside right. Então, basicamente, só precisa copiar essas duas linhas aqui. Dizer em que linha começa, em que linha termina o nosso aside right, que ele já está posicionado corretamente, e o nosso main. Tá, e basicamente a gente construiu já o nosso grid dessa mini página aqui. A gente poderia também, só para exercitar e também para garantir o layout, aqui no nosso footer, definir que ele vai aparecer na linha 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ele vai começar na... Opa! 1, 2, 3, 4. Ele vai começar na 3 e vai terminar na linha 4. Beleza, pronto. E a gente definiu o nosso grid. E aí, olha que interessante. Agora a gente pode pegar aqui, ele já é um pouco mais fluido, ele não é exatamente responsivo, mas a gente já pode dizer que esse grid, ele é fluido. Ou seja, ele se adapta, as proporções mudam de acordo com a minha tela, mas só que não necessariamente os meus itens vão trocar de lugar ou vão se ajustar aos formatos de tela.
E eu não vou fazer toda aquela questão daquela quebra que eu tinha mostrado, mas vou mostrar para vocês como que eu fiz. Senão a gente vai perder muito tempo e eu basicamente ia repetir todo o processo que eu fiz aqui com vocês. Mas aí eu só vou pincelar aqui aquela outra ferramenta que eu falei que o pessoal usa para fazer responsividade, que é basicamente essa propriedade aqui, pessoal. Lá na página de resposta de vocês, eu dei 4 answers. Se a gente vir em grid de novo e clicar em, vamos ver como é que está o CSS, grid CSS, eu vou agora, é o mesmo que está rodando aqui, tá? É o mesmo grid que está aqui. Eu vou fechar aqui, para a gente só ver o que está acontecendo. Basicamente, o código que está aqui é o mesmo que eu acabei de fazer com vocês. Agora, se vocês descerem aqui embaixo, vai ter essa linha de código aqui, que é esse Media Max Width 768 pixels. E o que essa linha quer dizer, pessoal? Essa é a outra propriedade que eu estou falando. Ela é o que a gente chama de Media Queries. Os Media Queries, eles definem no nosso CS pontos de tela em que o nosso layout deva fazer uma quebra, em que a nossa estilização deva ter um comportamento diferente. Então, quando eu não uso Media Queries, eu estou falando, olha, em todas as telas eu quero que o meu CSS tenha a mesma característica. Agora, quando eu coloco um Media Query, eu falo, olha, até tal tamanho de tela, eu quero que eu tenha tantas colunas. Eu quero aí se diminuir disso, eu quero que eu tenha tantas colunas. Então, se aqui eu tenho 3 colunas, quando eu estiver no celular, por exemplo, eu quero ter uma coluna só. Vai ser basicamente esse tipo de coisa que o Magic Query vai fazer. Só que, como eu disse, eu não vou entrar tanto a fundo no que ele faz. Só vou mostrar para vocês como que eu fiz a implementação. Aqui, então, Media Queries a gente define assim, @media, com esse E, né? @media. E dentro de parênteses, a gente define um max width ou um min width, dependendo da aplicação que vocês estão usando. E depois você passa o tamanho de tela. Aqui eu defini 768 pixels. Ou seja, olha, até um tamanho máximo de 768 pixels, eu quero que você tenha esse outro comportamento e não esse de cima. E aí ele vai fazer as alterações. Basicamente o que eu fiz embaixo foi um grid igual o que eu fiz de cima, só que usando só uma coluna ao invés de 3. Aí por isso, graças a esse Media Query e esse outro grid construído aqui, a gente consegue ter essa quebra. Então, num tablet, a visualização aqui seria em uma coluna só, ao invés de 3. E aí, trabalhando com grid, flexbox e um pouco de media queries, é o que vocês utilizariam para conseguir fazer o design responsivo de vocês. Só que só trazendo um pouco de novo o que a gente falou nas outras aulas, não dá para a gente aprofundar em todos esses temas num curso tão pequeno. Geralmente são cursos de cada uma dessas coisas. Então, vocês por fora, tem muito material bom no YouTube que vocês podem aprender mais sobre essas ferramentas. E aí, como eu falei para vocês, tem muito material aqui na W3S. Aqui vocês podem aprender um pouco sobre as propriedades. A gente falou de column gap, sobre as colunas, as linhas. Aqui vai ter tudo bem explicadinho. Um outro material bom, bem legal. A gente até deixou nas primeiras aulas, acho que os dois aqui como indicação. No YouTube tem tudo que vocês precisam, tá, pessoal? Mas aqui o que eu recomendaria, que eu já vi, é esse vídeo aqui, desvendando o CSS Grid na prática, com da Rockseed, e esse outro CSS Grid Layout Flexbox, quando utilizar cada um dos dois, para mostrar que vocês também vão usar os dois. Os dois em português, então fica um material bem bacana, beleza? E aí agora eu vou abrir para perguntas e também para complemento do Tiba, se ele quiser, beleza? Opa! Não, complemento só, gente. Então, alguém perguntou, né, sobre Flexbox e Grid. Eu respondi, né,
o resumo da história eles são tecnologias diferentes que tentam resolver o mesmo problema, né? Que problema que é esse? É o posicionamento dos elementos na tela. Tá? É o layout, vamos dizer assim, de uma maneira geral. E significa que o grid, como ele é mais novo, deve ser usado e não o Flexbox? A resposta é não necessariamente. Tá? Eles são tecnologias diferentes, apesar deles tentarem resolver o mesmo problema, eles acabam tendo áreas que não são comuns, vamos dizer assim. O grid resolve coisas que o Flexbox não resolve, o Flexbox resolve coisas que o grid não resolve tão bem. Quer dizer, os dois resolvem, mas né, cada um tem as suas forças e fraquezas. E aí tem uma intersecção onde tanto o grid quanto o Flexbox resolvem relativamente bem. Tá? Na prática, o Flexbox ele tende a ser mais simples se você está trabalhando com um design simples. Tá? E o grid ele começa a ficar mais simples quando você está trabalhando com um design mais complexo. Então você precisa ponderar na hora de design entre um e outro, né? Porque vamos supor que você vai fazer um componente lá que só tem coluna lá e você só precisa espaçar os elementos. Muito provavelmente você vai usar um Flexbox com um Direction Column e eventualmente um espaçador lá no meio deles, que é muito mais simples do que você criar todo o grid lá para poder espaçar. Tá? Então, tem que ponderar na hora de usar entre um e outro. E conforme vocês forem usando um e vão usando outro, vocês vão percebendo quando que é melhor usar um e outro. Isso vai bastante de experiência. Tá? Vocês vão perceber. Vai chegar um dia que vocês vão falar assim, vou usar grid, e aí vai assim, nossa, tem tanto código aqui, eu só queria esse negocinho aqui, eu só queria alinhar, assim, coluna, eu só queria alinhar, né? Aí assim, eu acho que não vale a pena. Aí você vai para o Flexbox. E aí, às vezes, o oposto também, você começa com Flexbox, inclusive, às vezes acontece de evoluir, tá, gente? Você começa um projeto, aí ele começa simples, você começou com Flexbox, aí veio o design, fez uma versão 1, passou um tempo, fez a versão 2, aí versão 3, aí quando você percebe aquilo que você usou, que você começou com Flexbox, já não atende. O custo para você fazer aquilo com Flexbox é alto, então é melhor você tomar uma decisão de trocar de tecnologia e usar um grid, por exemplo. Tá? O segundo ponto, esse também ainda é importante, tá? Eu espero que no futuro já não seja tão importante, é que o grid ele é uma tecnologia mais nova, tá? Bem mais nova, inclusive. Então, dependendo do projeto, dependendo dos requisitos que você tiver no projeto, pode ser que você não possa usar o grid. Tá? Eu vou dar um exemplo. Se vocês fizerem um projeto para rodar no IE, tá? No IE 11, por exemplo, acho que o IE 11 não tem. IE 9 é certeza. vocês não vão poder usar o grid. Tá? Vocês têm que usar outra coisa. E aí alguém pode perguntar, nossa, quem é que usa IE ainda? Pois é, tem gente que usa e, por exemplo, empresas, principalmente empresas, né? Que elas precisam atualizar todo o sistema, um monte de máquinas, elas tendem a ter vários softwares obsoletos. Tá? Então, é comum quando você fizer projetos para empresas, principalmente painel administrativo, né, coisas que o pessoal usa no dia a dia, é comum você encontrar um dos requisitos precisa funcionar no IE. Tá? Então, antes de tomar a decisão de que tecnologia vocês vão usar, é prudente perguntar qual que é o requisito do projeto, em termos técnicos. Sim. Que tipo de browser, qual que é o mínimo. E só dando mais um complemento, pessoal, o Flexbox que eu vi até agora sempre foi com a carona que a gente viu na aula passada. Só que o grid, o legal de vocês entenderem é o conceito. O grid ele vai ter essa coisa de linhas e colunas e você definir quanto que aquela estrutura vai o quanto de espaço aquela estrutura vai definir o tamanho da sua tela. Mas não necessariamente vai ser essas linhas
CSS que vão ser o seu grid. Para vocês entenderem melhor, eu já usei um outro template no CSS, um arquivo de grid, que ele não era feito dessa forma, usando as propriedades do... Não era feito usando as propriedades do próprio CSS. Era, na verdade, ele era uma mistura de Flexbox com Media Queries e eu já conseguia ter um grid, por exemplo. Ou então na Tactile a gente usa bastante o React. Acho que alguns de vocês já devem ter escutado falar pelo menos do que é o React, que é uma outra tecnologia que tenta juntar já o CSS, JavaScript, o HTML. E dentro do React a gente também usa grids, mas geralmente não é com essa cara dessas propriedades que vocês estão vendo. A gente usa essa ideia, mas só de o grid, linhas e colunas e trabalha em cima disso. Então, mais importante do que essas propriedades é vocês pegarem esse conceito. E vamos ver se tem alguma pergunta. É uma coisa. É que o meu computador travou, eu cheguei atrasado porque ele ficou 20 minutos tentando funcionar. Quando eu fui tentar refazer o que estava fazendo junto, tentando fazer junto, eu peguei das respostas, só que na hora que eu mandei rodar com o Live Server, não apareceu nenhum triângulo, um retângulo colorido, só apareceram retângulos cinzas. Tá. Então acho que é porque deve ter ido. Você baixou quando? Eu peguei, eu baixei as atualizações do repositório faz uma meia hora, acho, 20 minutos. Tá. Então... Esse daí é um outro, tá? Na verdade, houve uma falha de comunicação, mas esse era um exercício que eu ia passar hoje. E aí o Michel substituiu pelo dele. Tá? Esse daí, tanto é que o nome está diferente, tá? Grid System, né? E o Michel ele mostrou o grid. Né? A ideia desse Grid System, na verdade, era... enfim, eu posso montar com vocês, fazer um live assim, do zero, para mostrar para vocês o conceito por trás do Grid System, né? Por que eu fiz isso, né? Até falando um pouquinho do que o Michel comentou, então existe o conceito, né, de sistema de grid, tá? E não é o CSS Grid. Tá? E o conceito do sistema de grid, né, que é o Grid System, é você criar mecanismos de CSS, né, para gerar um grid e você usar com as classes que você definir, montar um sisteminha. Né? Michel, você pode... deixa eu compartilhar minha tela, acho que talvez seja melhor. Segundo. Foi. Então, deixa eu mostrar para vocês. Cadê? Aqui. Vou mostrar para vocês o Bootstrap. Tá? Enfim, alguns já devem estar meio cansados de ouvir falar, porque eu falo dele sempre. Mas o Bootstrap, por exemplo, ele tem um sistema... Deixa eu aumentar até. Ele tem um sistema de grid deles que não é usando o CSS Grid. Né? E aqui, por exemplo, vocês podem ver que eles definem, por exemplo, uma classe de linha, e aí eles definem, por exemplo, outra classe que é para colunas. Tá? Então, isso, por exemplo, é um sistema de grid. Né? Aqui eles não usam CSS Grid, aqui eles usam um sistema que eles bolaram. E aí, como consequência, por exemplo, você tem layout automático das colunas, nesse sistema que eles fizeram. Né? Que mais? Aqui você pode definir tamanhos diferentes. Esses tamanhos, eles são pré-determinados, né? Então, aqui, por exemplo, você tem aí umas classes que definem como que deve ser o comportamento dessas colunas, né? E por aí vai. Então, isso daqui, conceitualmente, é chamado de sistema de grid. Tá? Não confundam com o CSS Grid. Tá? Até que quando a gente fala de grid, que vocês viram com o Michel, em geral a gente costuma falar CSS Grid, inclusive, para deixar bem distinto a diferença. Né? Deixar bem claro a diferença. Tudo bem? Uhum. Então, aproveitando... Fez sentido? Enfim, eu sei que a sua pergunta é outra. Então... mas
Mas aproveitando a deixa, essa é a diferença. Bom, eu vou continuar agora, e já que você falou do seu, eu vou criar aqui live, fazer um grid system aqui, né? E aí eu vou mostrar aqui mais ou menos a ideia por trás de um grid system. Então, eu estou criando agora rapidinho. Depois eu posso colocar lá no repositório, vocês podem atualizar, tá, gente? Não se preocupem tanto em fazer junto comigo agora, que eu sei que vai ser meio puxado fazer tudo ao mesmo tempo do jeito que eu estou fazendo assim, né? Eu tô correndo aqui. Então, não se assustem, tá? O importante é que vocês pensem no conceito mesmo. Então, beleza. Então, aqui está aqui, eu fiz o meu grid system. O que eu vou definir aqui? Eu vou definir só umas caixinhas, tá? Eu vou chamar de box. Só para ter um visual. Vou apagar todo o resto aqui. Por enquanto, é nada relevante, tá, gente? Eu vou fazer uma altura. Vou fazer também uma largura. E aí eu vou colocar um background, por exemplo. Vai se matar, você vai se matar. Por exemplo. Tá? E aí, se a gente abre... Eu tenho aqui minha caixinha. Agora eu vou colocar várias caixinhas. Vou colocar uma bordinha só para a gente poder enxergar. Preto, vai. Ok. Bom, então o que eu estava falando sobre o sistema de grid, né? Eu vou montar para vocês um sistema de grid bem simples, tá? Que não é tão complexo quanto o que eu mostrei do Bootstrap, mas pelo menos para vocês terem uma ideia. A primeira delas que eu quero fazer é montar o que eu gostaria, tá? Eu gostaria de ter uma classe onde eu vou definir, por exemplo, que é uma linha, e aí eu quero que os elementos, né, fiquem numa linha. Aí, aproveitando os conceitos que a gente já usou antes, eu vou usar o Flexbox. Tá? Aí aqui tudo que eu preciso fazer é definir. Pronto. Aqui eu já tenho meu início de sistema de grid. Aí eu quero mais, eu quero também conseguir definir em algumas colunas. Então, vamos supor que eu quero dividir aqui esse meu conteúdo em, sei lá, 2 colunas, por exemplo. Né? Aí eu venho aqui e quero definir em 2 colunas. O que eu estou fazendo aqui? Por enquanto, só estou criando as divs e definindo umas classes. Né? Por enquanto, nada muito complexo, são coisas que vocês já viram. Eu só estou fazendo mais rápido. Tá? Agora eu vou definir a minha classe. Então, minha classe, que eu também, por enquanto, vou usar um flex, só que agora direção de coluna. E olha só, eu já tenho aqui minha coluna. E aí, com isso, eu já posso ficar brincando de linhas e colunas. Né? Vamos supor que eu, na verdade, eu quero dividir em três colunas. Então, eu posso fazer em 3 colunas. Tá? Então, isso, por exemplo, também é chamado de sistema de grids. Né? E aí eu posso brincar um pouquinho mais, assim, que eu estava falando de espaçamento. Então, eu posso usar algumas coisas complexas, ou eu posso fazer algumas coisas simplesinhas que também funcionam bem. Então, vamos definir que eu quero criar uns espaçadores na vertical. Né? E aí eu vou chamar de small, por exemplo. Vai ser pequenininho. Então, na vertical, eu só quero que a minha altura aqui, por exemplo, vamos chamar de 8 pixels. Né? E aí, com essa classe que eu acabei de criar,
eu consigo definir, por exemplo, uns espaçadores. O que eu fiz de errado aqui? Ah, aqui, foi. Pronto. Tá. Aí aqui eu já tenho os meus espaçadores. E eu posso brincar de colocar espaçadores em alguns outros lugares. Por exemplo, aqui, etc. E aí eu posso fazer a mesma coisa para horizontal, né? Então eu posso pegar aqui e fazer a minha horizontal. E aí aqui vamos supor, eu quero o tamanho médio e vou brincar com 16 pixels. Vou criar aqui e eu vou dividir aqui, no meio das minhas linhas, né? No meio das minhas colunas, mais precisamente. Por isso que quando ele demora. Aqui agora eu não sei porque não apareceu. Era para aparecer. Evidentemente eu preciso mudar a largura, né? Senão não funciona. Tá aqui. Tá? Então, isso, por exemplo, é um sistema de grid. Tá? Extremamente simples. Tá? Ele não é automático quanto alguns outros sistemas, mas é um sisteminha básico que vocês podem criar eventualmente. Se vocês não quiserem uma coisa muito complexa, isso resolve bem em termos de posicionamento, de espaçamento. Aí eu tenho algumas outras versões que eu posso fazer, que vamos supor, eu quero fazer um align, por exemplo, um align center, né? E aí eu posso fazer aqui o align items, por exemplo. Center. E aí eu uso essa classe aqui em algum lugar, tá? Onde eu quiser fazer o align. E a vantagem desse sistema aqui é que ele vai respeitar o flexbox, né? Então, se eu colocar numa linha, ele vai ser um align items dentro de uma linha, e se eu colocar dentro de uma coluna, vai ser um align dentro de uma coluna. E aí vocês podem se perguntar, putz, mas isso não é a mesma coisa que eu chegar e começar a colocar, definindo elemento aqui, colocar o align items, etc. lá. É. Só que vocês vão perceber que conforme vocês forem montar o site de vocês vão ter que fazer isso daqui uma quantidade de vezes bem razoável. E aí vai chegar uma hora que vocês vão se perguntar, putz, será que eu não poderia reduzir o meu código? Né? E aí essa hora onde você começa a montar seu sistema de grid. Tá? Então, ele é mais uma questão de economizar código, né? Do que de fato ter um ganho imenso. Ele não tem um grande ganho, ele é muito mais uma questão de facilidade. E aí, se você tiver o seu próprio sistema de grid, vocês vão ver como a performance de vocês durante o desenvolvimento aumenta consideravelmente, né? Que vocês já vão estar acostumados com o sistema de vocês, e aí vocês vão fazendo bem rápido. Tudo bem? Então, assim, isso é um sisteminha rápido, tá? Usando elementos que vocês já viram antes. Tá? Eles não têm nada muito elaborado, mas esse é o início do que se faz depois quando se pensa em grids, né, sistemas de grid, né, precisamente. E aí pode ser com Flex, pode ser com o próprio CSS Grid, ou eventualmente com tecnologia mais antiga, que é usar Float, né, e outras coisas. Mas todos eles caem, o princípio é sempre o mesmo. Bom, Matheus, respondi a sua pergunta inicial. Não, agora ficou um pouquinho mais claro, deu para entender melhor. Beleza. Então, essa era a ideia quando, quando tinha o grid system, tá? Bom, agora eu vou passar para vocês, assim, sendo muito sincero, gente, em termos de CSS básico, né? E até algumas coisinhas um pouquinho mais elaboradas, embora não tão elaboradas, mas um pouquinho mais elaboradas, a gente já passou, tá? O mundo do CSS, ele é praticamente isso. Tá? Então, tem algumas coisas a mais, por exemplo, tem animação, tá? Que aí é uma outra parte.
né? Mas fora isso daí, vocês viram praticamente tudo do CSS, e aí é uma questão de se habituar com o que foi visto e ir brincando com valores, enfim, com combinações. Tá? Muito do que foi passado é suficiente para fazer bastante layout aí. Tá? Então, o que eu vou passar para vocês são algumas coisinhas um pouco mais pontuais, tá? Que algumas pessoas perguntaram. Então, por exemplo, um deles é um drop-down, né? Qual que é o resultado final desse drop-down? É alguma coisa assim, né? Acho que alguém perguntou algum dia, como que eu faço, né? Alguma coisa que tem um hover e tal. Eu vou mostrar para vocês. E aí eu já vou avisar. Esse tipo de abordagem não é tão legal, tá? Do ponto de vista de usabilidade. Ele tem algumas falhas, embora ele tenha algumas também, alguns lugares onde é preferível fazer esse tipo de abordagem, né? Mas eu vou mostrar para vocês por que ele não é tão legal. Deixa eu só me achar aqui. É isso aqui. Eu só preciso lembrar aqui, tá, gente? É isso aqui. Vou fazer aqui 35. Isso. Eu vou deixar a borda um pouco mais escura, só para vocês verem aqui. Aqui. Vocês estão vendo que tem um gap entre o botão, né, o hover, né, a área de hover e a lista de elementos, né? Às vezes, né, no design você acha que fica até mais elegante, né, que não fique tão colado. E aí, essa técnica que eu mostrei aqui de hover, ela tem um problema. Ela tem um pedacinho morto aqui. Então, o usuário, às vezes, ele vai chegar aqui, legal, tem um elemento aí, e morreu. E ele não consegue acionar, né? Talvez vocês já tenham tido essa experiência em alguns sites, né? Exato. Esse é o problema dessa técnica, tá? E aí você fica lá, mó chatice, porque você tem que, putz, vai, não vai, foi, aí, putz, foi, mas... Aí, ó. Aí, exato. Então, esse é o problema dessa técnica, tá? Por isso que ela não é tão legal. E aí, tem algumas soluções que o pessoal usa. Uma delas é, por exemplo, na verdade, eu tenho um elemento escondido aqui atrás que expande a minha área de hover. Então, na verdade, quando eu venho para cá, nesse pedacinho aqui deveria estar morto, existe um elemento escondido que mantém o hover. Enfim, só pela descrição vocês já começam a ver, né? É um monte de remendo que você vai fazendo para a coisa funcionar. Gambiarra. Em programação a gente fala POG, né? O que é POG, né? POG, né? Programação orientada a gambiarra, tá? Então esse é um POG. Beleza? Mas enfim, eu vou mostrar para vocês, né? E uma outra solução melhor é quando você de fato clica, né? Você tem um botão, você clica, aí ele abre. Só que para fazer isso, não dá para fazer só com CSS. Aí vocês precisam usar JavaScript também, tá? Mas o princípio vai ser parecido. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui para vocês. Eu tenho aqui a minha listinha. Tá? Então, o que eu fiz aqui do meu HTML, ele é bem trivial. Ele tem uma div, né? Aí dentro dele ele tem um botão, aí ele tem uma outra lista. É a minha listinha. Tá de tamanho adequado para vocês? Ou vocês querem que eu aumente um pouquinho? Acho que tá bom. Imagino que o silêncio seja ok. Você vê opa, alguém aí pediu para aumentar? Beleza? Um pouquinho. Aumentar a borda para poder visualizar. Eu vou mudar um pouquinho a cor. Aqui isso fica bonito quando vocês estão na máquina de vocês. Imagino que quando está apresentando não é tão bonito assim. Borda
Vamos deixar um pouquinho mais grosso para o pessoal ver. Vai ficar mais feio, mas fica mais visível. Eu vou colocar também. Foi isso que você quis dizer, Lucas? Tô lendo aqui, não sei se foi isso que você quis dizer. Ah, tá. Beleza. Vou aumentar a fonte também. Dá também. Soluções aí mirabolantes aí para resolver o problema. Ai. Também seria possível. Só que aí você teria que inventar um outro esquema para fazer a borda visual, né? Porque ter visualmente uma separação uma delimitação de espaço é importante, né? De área. Mas vamos lá. Então, passo número 1, o que a gente quer fazer? Primeiro, né? Vamos supor, deixa eu colocar só um outro elemento aqui. Né? Então, ele vai aparecer aqui embaixo. E não é isso que a gente quer, né? A princípio, né, com o drop-down, a gente quer que a lista ela apareça por cima dos elementos. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar essa lista aqui e eu vou fazer uma position absolute. Tá? E aí, lembra que eu falei? Eu vou colocar também no drop-down. Tá? Então, no botão. Deixa eu fazer uma coisinha, só para deixar um pouco mais fácil para vocês. Eu vou colocar todas as mudanças aqui, para vocês poderem ver com um pouco mais de facilidade o que eu mudei. Então, vamos deixar aqui uma separaçãozinha. Aqui. Pronto. Eu vou trabalhar aqui. Aí o outro que eu quero fazer é o meu drop-down. Quero que ele fique com position relativo. Pronto. Então, como vocês podem ver, aqui eu já tenho a minha versão bem tosca, mas de que pelo menos a lista do drop-down ela vai ficar por cima do elemento e não ocupando o espaço do elemento. Tá? Aí algumas coisinhas aqui que vocês podem ver, uma delas é que diminuiu. Né? Então, a gente pode colocar um valor mínimo de largura. Vamos supor aqui, 160 pixels. E aí, uma outra coisa que também a gente precisa colocar é uma corzinha, né? Como vocês podem ver, ela ficou meio estranha aqui, então, background color. Pronto, beleza. Agora eu já tenho a minha lista que está por cima. Né? O que mais que falta, gente? Falta, por exemplo, eu pensar em só fazer aparecer quando eu faço hover. Né? Aí, o que a gente aprendeu? Que para esconder, a gente faz um display. Né? Beleza. Sumiu. Falta um último item, que é como que eu faço para aparecer. E aí vem, então, quando tiver um hover, né? Então, quando essa área do meu drop-down, né, tiver um mouse por cima, eu quero que a minha lista ela tenha um display diferente. Olha lá, tá aqui. E é assim que eu faço. Então, como vocês podem ver, é um elemento simples, onde eu trabalho com position e display. E é só isso. E um hoverzinho, um efeito hoverzinho. Aí, algum de vocês falam assim, e como é que eu faria se fosse com o botão, tá? Então, eu vou só falar para vocês a parte do JavaScript, e aí eu vou mostrar depois para você como é que ficaria usando o JavaScript
manualmente, tá? Eu vou ser o JavaScript, tá? Então, o que a gente faria? A gente faria uma classe, vamos chamar de, por exemplo, show, tá? E agora, eu sendo JavaScript, né? Então, o usuário vai lá e clica, e aí eu, como JavaScript, eu vou lá e faço o quê? Eu coloco uma classe aqui. Tá? Então, é isso que o JavaScript vai fazer. E aí, o usuário clica de novo, e eu, JavaScript, vou lá e removo a minha classe. Pronto. E ela some. Tá? É isso que o JavaScript vai fazer, e é assim que vocês combinam os dois. Aí, vem a parte do como que eu coloco e removo uma classe com o JavaScript, que aí vocês vão aprender depois. Tá? Não quero dar spoilers. Senão o pessoal vai vir atrás de mim depois. Não se usa select e option para dropdown? Também é uma opção, tá? Mas nem sempre você quer usar um selection e option para dropdown, tá? Não é sempre. Então, isso é uma técnica, tá? Não sei se vocês já viram, assim, às vezes acontece daquele menu, o accordion, por exemplo. O accordion, né? A diferença do accordion é que em vez de você trabalhar com o display, você vai trabalhar com a altura. Tá? Então você acaba trabalhando com a altura, e aí quando ele está escondido no accordion, a altura é 0, e aí quando você clica lá no botão, a altura expande. Deu para acompanhar? Mas sim, você pode usar o Select Options, que nem sempre você usa. Tá? Um lugar que, por exemplo, não costuma fazer sentido você usar um Select e um Option seria Navibar, né? Uma coisa que vocês precisam lembrar é que as tags, elas também têm um certo valor semântico, né? E aí um select e option, ele está muito atrelado ao form, propriamente dito. Agora, no Navibar, não faz sentido eu ter um select option, né? Porque ele não é um form. Né? Então, aí você poderia fazer assim. Vamos lá, próxima técnica. Isso. A próxima técnica, que alguns de vocês também já devem ter visto, é um float button. Tá? O que é um float button? É um botão que fica em algum lugar da tela, tá? Não precisa ser aqui, tá? Pode ser em qualquer lugar, eu deixei aqui, porque em geral é onde a gente vê. E ele fica lá independente do scroll. Então, se a gente for lá para o nosso float, o nosso exercício está aqui. Nosso exercício eu já deixei já um botãozinho aqui. Tá? Então, vamos trabalhar. E aí, de novo, eu vou usar elementos que, a princípio, a gente já viu, ou pelo menos já não é tão desconhecido. Então, existe um dos valores do display aqui, do position, desculpa, falei errado, do position, que é o fixo. Então, o que esse valor faz? Esse valor em relação à tela, ele posiciona o elemento. E aí eu vou usar aqueles outros valores, né? Top, bottom. Né? Então, vamos supor que eu quero colocar aqui, né? Bottom a 50 pixels e eu vou colocar o right, por exemplo, a 50 pixels. Pronto. Tá aqui. Acabou. E isso é tudo que eu preciso fazer para que você tenha esse float button. Tá? Position fixed. E aí você define o posicionamento dele. Tudo bem? Então, de novo, aqui são só novas técnicazinhas, elas são bem simplesinhas, tá? Então, que se vocês começarem a olhar, assim, em sites, vocês vão ver o pseudo... Então, Focus não ele é pseudoclasse, tá? Um pouquinho diferente. Tá? Qual que é a diferença entre uma pseudoclasse e um pseudoelemento, né? Tá. Então, pseudoclasse, o pseudoelemento, ele, quando você fizer um inspect, ele vai aparecer, né? Aqui ele aparece no inspect, aparece aqui, ó, por exemplo, before.
E aí você pode selecionar, né? Então, por isso que ele é um pseudo-elemento, né? E aí a pseudoclasse é só uma classe falsa, né? Que é, em geral, relacionada a estados, né? Então, esse daqui é quando você foca o elemento, né? Sabe quando você aperta Tab na tela e aí ele começa a fazer o highlight dos elementos? Então, quando você tem um elemento que está com highlight, esse focus. Tá? Por exemplo, se eu tirar esse daqui, né? Aí, ó, tá vendo? Eu cliquei no elemento, aí ele está em foco. Tá? Aí eu só quis tirar esse quadradinho verde, porque fica meio estranho, né? Um botão redondo com um quadradinho fora. Mas é isso. Próxima técnica, vamos lá. O grid já foi. Header. Esse talvez seja um pouquinho mais legal para vocês aí. Z-index, isso, tá. Então vamos lá, que vocês viram na resposta, né? Tá, o Z-index, você nem sempre precisa usar, tá? O Z-index você usa às vezes. Então, deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui. Z-index. Essa daqui. Essa daqui é melhorzinha. Tá? Então, o que é o Z-index? Tá? E aí eu preciso explicar para vocês um pouquinho como que funciona uma renderização. Tá? Então, uma renderização, ela funciona tanto na vertical, né? Vertical horizontal, quanto na profundidade. Tá? Esse é o Z, é o que a gente chama de o eixo Z, né? Enfim, o XY e o Z. Quando a gente está trabalhando com CSS, dá para ver, gente? Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. E aí, quando a gente está trabalhando com CSS, a profundidade ela também existe. Tá? E aí, o resultado é que, não sei se vocês já viram sites, assim, de vez em quando, ou algum erro, onde começa a aparecer texto na frente de outro texto com o fundo que deveria ser de, por exemplo, um modal ou algum elemento, né, que deveria ter um plano de fundo, e aí fica meio estranho, porque claramente está junto, está colado as coisas, né? Isso daí é um problema de Z-index, né? Por quê? Porque você tem dois elementos que estão no mesmo plano. Vamos supor, os dois elementos estão no plano azul, né? E aí o computador, ele basicamente não sabe como resolver, então ele decide de forma aleatória. Enfim, não é exatamente aleatório, mas para a gente vai ser aleatório. Ele decide lá com alguns fatores de decisão qual que vai ser a ordem. E aí ele decide errado. Tá? Como que você resolve isso? Usando, por exemplo, o Z-index. Né? Então, você dita qual que é a ordem com que deve aparecer os elementos. Tá? Então, o Z-index maior, né, ele vai ficar mais fora da tela, mais próximo do usuário. Né? Ou seja, ele vai ficar na frente dos elementos. E aí, o Z-index menor, ele vai ficar para trás. Tá? Então, você só precisa usar isso quando você percebe que tem um elemento que está renderizado para trás ou está misturado. Né? Essa hora onde você precisa usar Z-index. Você fala assim, não, aqui eu preciso deixar explícito que eu quero que esse elemento fique na frente do outro. Aí você usa o Z-index. Senão não precisa. Tá? E também, assim, não precisa colocar um valor estúpido. Tá? Vamos supor, coloquei lá um dos elementos de trás, coloquei Z-index 0 e aí o próximo eu coloquei Z-index 1000, assim, não, gente, não precisa, tá? Não tem necessidade, assim, basta um. Um de diferença, ele é suficiente para funcionar, tá? A gente, em geral, usa outros valores quando, de fato, eu tenho mais elementos que estão concorrendo, e aí eu preciso priorizar, tá? Mas se eu tiver entre dois elementos, eu só preciso de uma unidade de distância do Z-index, tá? E aí é importante, às vezes, você também definir valores padrões no sistema. Por exemplo,
header, é sempre z-index 1, enfim, facilita um pouquinho a vida, porque senão vocês têm que pensar, putz, qual o valor de z-index que eu usei? Aí você tem que procurar por todo o sistema, enfim, né? Então, às vezes, você padroniza os valores dos índices. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisinha aqui que fique mais legal de mostrar. Um lugar que a gente costuma usar o z-index é para modais, tá? No modais a gente costuma usar o z-index para ele aparecer na frente de todo mundo mesmo, né? E todo mundo ficar para trás, né? Não sei se aqui tem algum modal. Aqui. Então, esse daqui é um exemplo. Não é esse que eu quero. Esse daqui, tá? Então, se vocês repararem, esse fundo escuro aqui, o que ele é? Ele é uma div, tá? De cor preto, provavelmente preto, e com alguma opacidade. E aí, para garantir que ele seja renderizado na frente de todo mundo, eu uso um z-index para ele aparecer na frente. E o conteúdo do modal, em relação a esse plano de fundo, ele também tem um z-index um pouquinho maior que o plano de fundo, para garantir que ele fique em cima desse fundo escuro. Tá? Então, essa é uma das horas onde eu acabo usando o z-index, né? Para garantir que os elementos estejam sempre ordenados na hora de renderizar. Legal. Então, float header, vamos lá. Vamos voltar para o float header. Podem ir soltando aí as dúvidas aí, viu, gente? Hoje é o dia para tirar dúvidas, né? O conteúdo mais pesado mesmo que a gente ia passar hoje era o grid. Ô, Tiba, Fala. eu posso fazer uma pergunta, não tem muito relacionada agora com o grid, mas era uma coisa que eu estava vendo esses dias. Geralmente, para estudar um pouco de HTML, de CSS, eu faço o contrário, né? Eu pego um site pronto, inspeciono ele para ver o código-fonte e ver o que o cara quis fazer. Eu tentei pegar algum site que foi feito pela Wix.com, que você consegue ver fácil, e eu vejo que os sites da Wix, de modo geral, eles fazem 200 divs, dentro de divs, dentro de divs e dentro de divs. É sempre necessário fazer tanta div, porque eu sempre penso que quanto mais divs você tem, mais pesado vai ser carregar o site, certo? O HTML vai ter que ir abrindo caixa atrás de caixa, atrás de caixa, atrás de caixa, até chegar no que ele quer. É o único jeito de fazer ou tem como fazer de um jeito que na hora que o HTML abre uma div, ele já consiga ter mais informação do que desse jeito? Em geral, tá? Em geral, quando você tem muitas divs, é porque ele montou um sistema para facilitar a vida na hora de programar. Por exemplo, aqui, né? Se você olhar, tem bastante div nesse modal. Por quê? Ele quis montar um sistema que seja fácil de usar. Porque se eu quisesse reduzir a quantidade de divs aqui, eu teria que, na verdade, fazer customizado, específico para alguma ou outra aplicação, né? Então, quando você está trabalhando com sistemas prontos, você tende a fazer uma coisa que é um pouquinho mais isso. Você tende a fazer uma coisa que é um pouquinho mais verbosa, né, em termos de elementos, com mais elementos, etc., mas que garante uma certa flexibilidade, tá? É por Entendi. causa disso. Ah, certo. Ok. Mas sim, se você estiver fazendo o seu do zero, você pode provavelmente arrancar quase tudo lá, né? E fazer uma versão mais enxuta. Tá? Na prática, inclusive na prática, assim, a quantidade de divs, etc., hoje em dia, ela tem muito menos relevância do que no passado, tá? Ainda tem, e talvez se a gente estiver falando de celular, principalmente, né? Se for um celular mais, sei lá, ou mais antigo, ou com um processador mais fraco, isso possa fazer diferença. Mas tirando esses casos, o seu site precisa ser muito pesado para começar a fazer diferença, né? E Certo. aí vem uma máxima, né, de computação, de programação,
que é otimização precoce, ela não é uma otimização. Então, porque às vezes você está otimizando algo que não precisa. Então, portanto, você está gastando tempo, deixando de otimizar o seu tempo, né, por algo que você não vai utilizar de verdade. Então, na prática, o que o pessoal faz é trabalha como se não tivesse problema de performance, e aí quando encontra um problema de performance, você tenta resolver pontualmente esses problemas de performance. Tá? Beleza. Então, voltando, vamos fazer aqui um float header. Esse também é bem facinho, gente. Por incrível que pareça, ele é bem trivial. Por que o meu float header não está funcionando? Então, acho que eu fiz alguma besteira quando eu fiz o CSS, né? Tá. Ah, sim. Lembrei que eu fiz. Mas, gente, agora eu fiquei confuso. Eu tenho certeza que estava funcionando ontem à noite, gente. Não está mais. Não sei por que não está mais. Olha que dá. Você fazer as coisas à noite, para de funcionar. Ah, sim, lógico, cabeça. Eu fiz 2 exemplos aqui e esqueci que eu fiz 2 exemplos aqui, por isso. Então, passo número 1 que eu vou fazer aqui é fazer essa versão aqui. Desculpa, gente. Eu tinha esquecido que eu tinha... Eu fui esperto ontem à noite e o meu eu hoje foi meio burro, tá? Então, perdoem-me. Então, essa é a versão 1 que eu vou mostrar para vocês, onde fica fixo. Tá? E aí é parecido com o Float Button, tá? Então, eu venho aqui, então esse é o de vocês agora. Eu tô aqui. Esse texto aqui eu só coloquei aqui para ter um pouco de scroll. Tá? Deixa eu diminuir até minha tela aqui, porque aí pelo menos tem mais scroll. Beleza, isso. Aí. Então esse é o header de padrão, e aí a gente vai só fixar. Tá? Então a maneira como eu fixo é bem parecida com aquela que eu mostrei do Float Button, né? Que você faz um fixed. E aí, essa versão aqui, e aí você precisa, por exemplo, definir também a largura aqui, tá? Pronto. E acabou. Então, essa é a versão número 1. Tá? E aí agora eu vou fazer a versão número 2, né? Qual que é a versão número 2? Deixa eu voltar aqui para o meu exemplo. É a versão que a gente chama de stick. E aí, vamos só ver se eu acertei o nome. Então, essa versão stick, e aí eu vou brincar um pouquinho com esse header aqui, e eu vou colocá-lo aqui, ó, no meio. Tá? Então, ele está aqui no meio, e aí eu faço o scroll, e aí uma hora ele, pá, ele cola, e aí ele fica. E aí depois ele volta. E aí vocês podem dizer, putz, esse negócio é super complexo, tá, de fazer assim. Não, é extremamente simples, né? E aí a gente vai mostrar agora para vocês. Então, eu vou voltar aqui para o meu exemplo. Vou colocar aqui no meio do meu texto. Vou tirar isso daqui. Isso aqui não precisa. Então, o que eu faço? Eu faço um position que a gente chama de stick. E aí eu preciso definir qual que é a distância que eu quero para que ele comece a ficar stick. Por exemplo, aqui 50 pixels do topo. Tá? E acabou. E é isso que eu preciso fazer para eu ter um elemento que, dado uma certa posição do scroll, ele fique fixo na tela. Né? Então, aí, em geral, quando a gente está falando de um menu, a gente está pensando em fazer fixo aqui, né? E, evidentemente, que aqui você teria que corrigir a largura, né? Para deixar ela certinha. Eu só não fiz isso aqui para
simplificar, mas você faria isso. E voilà. E com isso você tem aí um stick header. Dá para fazer o stick footer também, enfim, dá para fazer N variações aí do que vocês quiserem. Beleza? Todo mundo acompanhou aí? Suave? Quem tiver as dúvidas pode mandar no chat, pessoal. Bom, Tô tentando acompanhar aí, aí. o último elemento que eu pensei para hoje, para mostrar para vocês, pelo menos, é um side menu. Tá? Desse jeito assim. Eu faço scroll. E aí eu vou usar uma técnica que não é usando o grid, tá? Então, o que eu vou usar? Eu vou usar aqui, ó, aquilo que a gente já mostrou, que é um position fixed. E aí algumas outras coisinhas. Então, vamos abrir aqui o meu. Então, inicialmente eu tenho isso daqui. Esse é o que eu tenho. Né? Deixa eu mostrar o HTML para vocês. Então, esse é o meu menu. E aí eu defini o meu conteúdo. Então, tá aqui. Conteúdo, menu. Tá? Era assim que eu iria começar. Né? E aí o passo número 1 que a gente vai fazer é pegar esse menu e transformar em coluna. Tá? Então, eu vou pegar o meu menuzinho aqui. Hover funciona para mobile? Não. Hover não funciona para mobile. Mobile não tem mouse, então não dá para fazer hover. Tá, esse é o problema. Fazendo display flex direction, column. Acho que eu já estava assim, né, gente? Acho que eu tô viajando aqui. Falei errado. Primeiro, position, e aí eu posso fazer o quê? Posso usar o fixed. Né? Se o mais está dentro da div e da bolinha no HTML. Isso fui eu tentando ajudar aqui o Lucas Pérez. Ah, mentira. Não tinha visto que era você respondendo. Rapaz, eu não tô achando esse mais. Tá bom. Bom, gente, deixa eu voltar aqui. Então, aqui eu tenho o meu menu lateral, que eu coloquei com posição fixed. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou fixar algumas coisas. Então, uma delas é eu fazer o meu top seja 0, o meu left também seja 0, meu bottom também seja 0. E aí eu já tenho aqui mais ou menos, um início, né? Então, qual que é o problema aqui? É o texto que está atrás e, enfim, a gente vai trabalhar um pouquinho mais. Aí a gente vai definir aqui uma largurazinha. Tá? E uma coisa importante. O que acontece se eu deixar desse jeito? Se eu fizer isso aqui, ó. Aqui ele já resolve. Se eu fizer por causa da largura fixa, né? E se eu fizer, acho que era isso, muitos elementos, às vezes acontece, tá? Não quantidade de elementos, mas você tem um espaçamento grande entre eles. Deixa eu até brincar aqui com o padding deles para facilitar a minha vida aqui. Pronto. Não sei se vocês viram aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar. Aí. Olha qual que é o problema, né? Eu não consigo mais fazer o scroll. Meu último item aqui não aparece. Aí a gente pode fazer um scroll. Pronto.
Eu defino que quando tem overflow, né? Então, o que é overflow? Overflow é aquele que passa do conteúdo do container, né? Daquilo que eu defini como container, eu posso ter alguns comportamentos, tá? O comportamento default de um overflow é que ele cresça, tá? Por que no meu caso não cresceu? Porque eu defini, né, que a minha posição é fixa e eu quero que haja distância entre o topo e o bottom de 0. Ou seja, aqui eu limitei o tamanho. Automaticamente eu acabei limitando, porque eu falei assim, cara, é 0 embaixo, 0 em cima. E não vai ter discussão. Então, ele limitou. E aí eu preciso sair do overflow padrão, tá? Esse daqui é uma propriedade nova, tá, gente? E aí o overflow, ele tem esses daqui, né? Então, uma delas, por exemplo, é o escondido, né? Então, se eu faço escondido, aí, pronto. Se eu faço escondido, ele some. Esse negócio que eu tô fazendo aqui é por causa dessa coisa aqui. Deixa eu tirar essa cara. Aí ele tá lá no fundo, ele não acha mais. Esse é o hidden. Tá? Então, às vezes, eu quero fazer um overflow hidden. Tá? Quando que eu quero fazer um overflow hidden? Não sei se vocês já viram aquele leia mais. Né? Então, às vezes você tem um texto, e aí você tem o leia mais, e aí você clica, ele cresce. Uma das técnicas que você vai usar é esse overflow. Então, você vai fazer um overflow hidden, aí você vai diminuir o tamanho do container, que vai mostrar o texto, e aí uma vez que o usuário clica, você tira esse overflow hidden, e aí você põe lá em geral, você põe o alto, que aí ele cresce. Tá? Beleza? E aí aqui só falta essa lateral, aí para lateral, infelizmente, com essa técnica, eu teria que fazer por exemplo, uma margem. Tá? Então, de tamanho igual, por exemplo, ao menu. E aí vocês podem ver uma série de problemas com esse tipo de técnica, né? Que aí aqui o tamanho é fixo, então ele não vai variar de acordo com o tamanho da tela, dependendo do que eu quero já começa a ficar meio ruim. Mas é uma das técnicas que vocês podem usar sim, dependendo da circunstância, vocês usam desse jeito também. Tá? Então, tudo isso que eu estou mostrando aqui, embora quando eu falo assim, não é recomendado, não quer dizer que você não deva usar nunca, tá, gente? Vai depender um pouquinho. Tá? Bom, de técnicas que eu havia preparado para hoje, é isso. Acho que foi até um pouquinho mais rápido do que eu tinha planejado. Eu tenho um videozinho que eu queria mostrar para vocês, na verdade, que é só para mostrar aqui para vocês. Dá para ver? Então eu vou mostrar. Então, o que é esse vídeo? Ele mostra como que o browser. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui a velocidade. Como que o browser ele renderiza, tá? Então isso aqui é ele lendo o HTML e o CSS, tá? Ele lê HTML e ele começa a definir posicionamento, tamanhos. Né? E aí você pode ver que ele vai pegando as coisas e vai jogando. Então, por exemplo, o que é esse daqui, né? Esse daqui é um posicionamento aqui que poderia ser, sei lá, um posicionamento absoluto ou talvez um flex, que ele só vai decidir o que fazer com o elemento no final, né? Mais ou menos aqui, deixa eu ver se eu vou voltar um pouquinho. Se vocês repararem aqui, né? Que ele montou o elemento aqui na minha esquerda, no meio, e aí só depois é que ele jogou pro fim, né? Aqui. Né? Então, isso daqui, por exemplo, é quando ele está montando ou um flex ou um grid, né? Que ele ainda vai decidir o que ele vai fazer com o elemento. Então, primeiro ele monta o elemento e depois ele decide o que ele vai fazer. E aí aquela ideia que eu falei de pensar em caixinhas, por exemplo, o browser ele pensa em caixinhas. Tá aqui. Então, todos os elementos aqui ele está montando em caixinhas.
Aqui provavelmente algum relayout que ele está fazendo, assim, algum outro estilo que foi aplicado por cima. E aí ele recalcula de novo. Pronto. Aquele lá é o site. O site é esse daqui. Pausa. Cáspita, como é que eu pauso? É o site do Mozilla. Eu não sei se essa é a versão atual do site, tá, gente? Esse aqui seja um vídeo um pouco desatualizado. Mas está aqui. Então, vocês podem ver aqui, a gente está pensando em caixinhas. Tá? Então, toda vez que vocês forem pensar no design, vocês precisam pensar em caixinhas. E aí vocês vão montando o design de acordo. Última coisa que eu queria mostrar para vocês, né, é esse site. Então, é do Database School. Então, eu vou passar aqui o link. Posso fazer só uma pergunta antes? Claro. Pode perguntar. Ficou mudo. Ou caiu? Caiu. Quem que foi? Hugo? Ah, desculpa, tava no mute. O side menu. Quando eu fui fazer aqui o scroll, eu vi que minha barrinha de scroll é diferente da sua. Você sabe o motivo? Navegador? Você está usando que browser? Chrome. Deveria ser igual. Ah, você está no Windows? Windows. É por isso. O browser, na verdade, o sistema operacional ele tem um scroll, uma barra de scroll default, próprio do sistema operacional. Vocês conseguem ver aqui na minha lateral aqui, ó. Então esse daqui é o do Mac. O Mac OS ele tem esse scroll. O Windows ele tem um outro. E inclusive, às vezes o comportamento se aparece ou esconde, o default é diferente. Então, não fiquem surpresos se algum dia chegarem alguém e falar assim, tá aparecendo scroll aqui. E aí vocês falam, mas aqui não tem chances grandes que seja ou browser ou sistema operacional. Dá para editar? Até dá. Até dá. Tem uns esquemas aí que você edita a barra. Não é muito habitual, tá? Mas dá sim. Deixa eu ver se eu lembro aqui o site que eu vi isso daqui. Não sei se eu vou lembrar, tá, gente? Eu estou procurando aqui rapidamente. Dribbles, não. Tipos, não. Não sei se eu vou achar. Vou encerrar. Tô perto. Cards, não. Isso aqui fui eu preparando as aulas ao longo dos dias, tá? Mais dribble. Putz, eu não vou achar. Que droga. Era um site que tinha essa barra customizada. Putz, ia ser tão legal mostrar para vocês. Será que eu não vou achar? Aqui é. Esse cara aqui. Esse aqui. Então ele... Tá vendo aqui a minha barra lateral aqui? Tá colorida, né? Esse aqui foi ele que customizou. Eu vou passar esse site, inclusive, não sei se vocês repararam, né? Mas, assim, esquemas de cores tá bem parecido com o primeiro site que eu fiz, assim, né? Da primeira aula. Digamos que eu fui inspirado aí para fazer, olhando esse site aqui, aí eu roubei um monte de esquema de cores e tal, tá? Eu vou passar para vocês esse site. Assim, não é propaganda, tá, gente? Não é para comprar o livro dele, enfim, se vocês quiserem, vocês comprem, mas não precisa. É só para referência que aqui eu fiz do jeito que, eu não sei quem foi, o Matheus ou o Hugo, agora eu não sei, que falou que usa o Inspect e tal. Eu também uso, tá? Foi muita coisa que eu peguei daqui, inclusive, que eu fui
fazendo inspect e vendo técnicas que ele usava para poder aplicar também. Então, é uma prática comum. Eu uso muito. Roubar dos outros, vamos dizer assim. Tá, bom, enfim. E aí, tem umas dias, isso tem. É bem legal, o site deles é bem mais completinho. Esse modo dia, modo de noite, vocês provavelmente vão ter que... Deixa eu mostrar pra galera, que não sei se todo mundo abriu. Eu não lembro onde é que estava esse modo. Era aqui em cima? Esse aqui. Então, esse daqui também precisa de JavaScript, tá? Só com CSS não dá. Mas dá para fazer alguma coisa assim. Bom, e aí, mostrar para vocês aqui, então, algumas coisas aqui que tem nesse site do Tapir School. Ele tem algumas receitas de bolo. Então, a única atenção é que algumas das receitas de bolo vocês precisam tomar um pouco de cuidado, porque pode estar meio obsoleto, tá? Com técnicas antigas, baseadas naquilo que tinha quando foi feito. Então, tem um pouquinho de critério na hora de usar. Tá? Mas aqui tem algumas coisinhas acho que era esse daqui, por exemplo, Side Navigation aqui. Então, ele tem algumas versões, por exemplo, como que eu faço assim, como que eu faço só pulando, como que eu faço para arrastar a lateral, como que eu faço para fazer seu paste aqui, fazer o full. Então, aí, aqui tem várias receitinhas de bolo. Tá? Na hora de usar, na verdade, eu não gosto muito de pegar tudo e copiar e colar, porque eu gosto de saber mais ou menos o que está acontecendo, então eu faço um a um, só para olhar e ver o efeito. Algumas coisas são mais óbvias, outras é legal de você fazer parcimoniamente para... Por exemplo, tem coisa aqui que não precisa, né? Que é do estilo do site, etc. Tá? E vocês podem cortar. Tá? Então, tem esse daqui, o drop-down que eu falei, com o clique. Deixa eu só até mostrar para vocês. Então, é esse daqui. Mais ou menos isso que vocês querem. E aí, só mostrando aqui o JavaScript, então esse daqui, tá? Esse é o JavaScript. Só para vocês terem um pouquinho de noção. Então, ele procura o elemento, ele vai procurar um elemento, o classe, por exemplo. E aí, baseado nesse elemento, ele mostra, adiciona ou remove uma classe. E aí vocês, enfim, vocês vão ver que tem várias coisinhas dessas daqui que vocês vão precisar de um pouquinho de JavaScript para poder mostrar assim ter um efeitozinho um pouco mais interessante. Um outro que, deixa eu ver se eu lembro, não era o stick, era um outro que eu queria mostrar para vocês, acho que não vou achar aqui agora, efeitos, era algum efeito. Aqui tem o galeria aqui, tá? O carrossel, se vocês quiserem. Essa é uma versão bem crua, tá? Em geral a gente não usa assim. Tem algumas coisas que a gente não usa assim cru desse jeito, né? A gente acaba pegando uma biblioteca. Tem uma que chama, acho que é Vic Carousel. Então essa aqui é uma biblioteca de carrossel que vocês também podem brincar. Eu imagino que para os projetos de vocês vão precisar usar alguma coisa assim, né? E aí vocês podem olhar aqui de novo com JavaScript, tá? Começa, necessariamente vocês precisam de JavaScript. Eu vou mandar aqui mais uma referênciazinha para vocês aí. Que mais? Então, é isso aí, gente. Então, a única coisa que
ficou faltando, assim, que seria legal de mostrar para vocês, seria um pouquinho de animação, né? Se vocês quiserem, a gente pode tentar fazer um bem bolado aqui, hein? Que a gente está com um tempinho sobrando. Você fica em alguns lugares falando do Materialize, e é parecido sim. É parecido, o Materialize é parecido. O Materialize, inclusive, ele é uma versão... Eu acho que ele é um pouquinho mais leve que o Bootstrap. Acho que ele tem menos coisa. Tá? Tá vendo aqui a quantidade de componentes deles aqui? Se você comparar dele com o do Bootstrap, o Bootstrap tem uma quantidade um pouco maior. Então ele também é uma alternativa, ele só vai ter menos coisas prontas, tá? Mas dependendo do projeto, você vai usar o Materialize. Então vamos fazer um bem bolado aqui e fazer uma animaçãozinha. Então, gente, eu não preparei, tá? Vai ser na emoção aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Freestyle, tá? Aqui animation aqui. Vou ter que usar minha memória aqui, como vocês podem ver. Eu tô na versão Chibabu, então pode acontecer de tudo, gente. Vamos lá. Então, criar aqui um CSS. Eu vou roubar de algum lugar aqui, só para anotar aqui. Animation. Que eu... Vamos fazer aqui. Eu vou criar uma caixinha. Tá? Então, box. Vamos definir essa caixinha aqui. Então, por enquanto aqui nada de novo, tá, gente? Só para a gente poder visualizar alguma coisa. Sim. Vou aumentar um pouquinho, vai, deixar 200. Tá. Beleza. Então, é isso que a gente tem. Vamos mostrar aqui do meu lado. Aqui eu não estou enxergando nada, porque eu não coloquei cor, né? Sem cor, branco, ele não mostra. Vou colocar... Beleza. Aí, o que a gente pode fazer? Vou fazer um experimento. Pode ser que não funcione, gente. Espero que funcione. E eu vou tentar mudar a cor para, sei lá, fazer um mais clarinho. Então, tá aqui. Por enquanto, sem animação, né? Agora vamos tentar colocar animação. Existe um negócio chamado transition. E aí, aqui, qual que é o problema, gente? Eu não lembro como é que era a sintaxe, tá? Então, o que eu faço? Vou mostrar para vocês. Legal. Lembra? Eu posso mostrar para vocês. Então, eu venho aqui, eu escrevo CSS transition. Aí eu venho no W3 School, e aí eu começo a ler rapidamente como é que eu faço. E aí, aqui eu venho aqui, o que eu descobri? Olha só, uma das formas é nome da propriedade de tempo. Então, se eu colocar um background color, aí aqui eu não sei se com color funciona, tá? Então, esse é um outro detalhe, a gente vai descobrir, porque esse transition nem sempre funciona. Eu vou deixar 2 segundos. E vou lá. Eu tenho aqui minha animaçãozinha. É assim que a gente faz uma animaçãozinha, tá, gente? Com esse transition, uma das versões. E aí eu posso brincar de várias coisas. Eu posso brincar também com um translation, transform, na verdade, né? Um transform eu vou fazer assim, esse translate no Y. E aí, você lembra qual que era a sintaxe? Aqui eu passava, acho que a minha... Acho que é isso. Só coloca o valor. O valor, né? Então eu vou colocar aqui 10 pixels.
E eu vou animar também aqui, né? Então é transform. Transform. E também vou colocar 2 segundos. Vamos ver se eu fiz certo. Olha lá. E agora ele também se desloca para baixo. Tá? Então, o que é esse transform? Esse transform, ele literalmente transforma algumas propriedades assim, do elemento, né? Então, ele tem algumas. Como que a gente descobre? A gente vem aqui, CSS, transform, e aí entra no W3 School. Tá? Então, coisas que eu posso fazer é rotacionar. Esse aqui eu não lembro o que era. Eu acho que ele entortava, se não me falar a memória. Eu posso brincar com escala. Né? E o Translate. E aqui tem uma série de outras coisas aqui que eu confesso que eu não uso também, tá, gente? Então, se vocês quiserem, vocês podem brincar, fiquem à vontade. Eu só estou dizendo que aqui no meu dia a dia eu não costumo usar tudo isso não, tá? Mas aí aqui a gente, enfim, aqui a gente tem aí muitas coisas aqui. Eu posso, até legal assim, fazer um Translate, na verdade, que é de 0, por exemplo. 0 e colocar aqui um Translate de 10, deixa mais 20 pixels. 20 pixels. Só para deixar um pouquinho mais bonito. Olha lá. E eu posso fazer a mesma coisa, por exemplo, com Shadow também. Enfim. Tem algumas. Não são todas as propriedades, mas são muitas propriedades. Dá para usar elementos 3D? No Transition, eu não tenho certeza. Dá pra usar, acho que sombras, essas coisas assim, que dão uma impressãozinha, né? Não sei se é isso que Não, ele quis mas. dizer. Então. Porque tem eles têm algumas coisas 3D, sim. Acho que era CSS mesmo. Ali, ó, Translate 3D também. Tem esse 3D Transform aqui. Esse mesmo. É o Transform. Dá pra fazer coisa assim com ele. Se tem o Transform aqui, você consegue. Daria. Daria para rotacionar. Conseguiria sim. Mudar a borda? Dá também. Dá para mudar a borda. Não dá. A gente pode tirar tema, né? Vamos lá. Border. Um pixel solid. Letrinhas subirem que nem Star Wars. Esse que você perguntou, Laís, do Star Wars, você provavelmente vai usar JavaScript. Mais provável, porque o negócio ele é contínuo, né? O problema do CSS é que ele tem um limite lá. Por exemplo, aqui nesse caso eu fiz para o hover, etc, né? E aí se eu parar o hover, a animação ela também para, né? E aí no que você quer do efeito do Star Wars, você provavelmente quer que ele continue independente. Você provavelmente vai usar alguma outra técnica. O Deixar Lucas quer redonda. que deve mudar o border radius. Vamos ver. Border radius. Então, de 0 para Transforma num círculo. um círculo. Então, faço aqui um círculo. E border radius. Vamos ver. Não sei se funciona, tá, gente? Vamos testar agora. Também não. Não ficou tão legal assim não, né, gente? Foi o efeito? Então, talvez tenha sido muito... Ou não funciona. Às vezes não funciona. Vamos ver. Funciona. Que 1000 pixels acho que foi um exagero da minha parte. Isso. Aí. Aham. Deixa eu tirar esse do background aqui, que senão vocês não enxergam. Aqui eu enxergo um pouquinho melhor. Por que que... aqui pronto. Aí. Olha lá. É isso aí, gente. Então, agora, de bônus, vocês também viram um pouquinho de
de animação. Essa foi, ufa! Agora transforma no coração, Tiba. Acho que aí eu vou... Michel, você pode mostrar aí pra galera, Michel? Essa eu também quero aprender. Legal? Espero que tenha sido interessante aí, né? Então, só resumo da história, gente. Usa transition, tá? E aí você tem... o simples é esse aqui. Simples é nome da propriedade e o tempo. E aí, se você quiser animar mais de um, você põe vírgula e faz o resto. Exato. E aí eu repito aqui, gosto de parafrasear que ele disse o Ben Parker, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, Vitor. Então... E o que tem de layout feio com essas transições, usem com moderação, pessoal. Exato. Usem conscientemente. Inclusive, uma dica, tá, gente, sobre animações. Aí agora é verdade. Tá? Quando você vai usar alguma coisa que exige um pouco da atenção do usuário, seja ativa ou passiva, né? Por exemplo, a animação ela é meio passiva, assim, né? O usuário acaba fixando cores berrantes, etc. Você tende a reservar para momentos específicos, tá? Você não deixa isso sempre, porque é cansativo. Imagine só que você está lá no site de e-commerce e aí toda vez que você adiciona um produto ou muda a quantidade de produto, aparece uma animação, né? Pula confete, né? Roda lá o botãozinho, né? Vocês vão ficar cansados de usar o site, tá? Então você não faz isso. Onde que você reservaria, por exemplo, na hora que ele confirmar a compra? Então, na hora que ele confirmar a compra, é a hora que você... Legal, a gente pode comemorar, é um momento específico na timeline do usuário, e aí eu posso usar uma animação. Ou, não sei se vocês já viram, por exemplo, tem sites que é assim, que você faz o cadastro da sua conta, e aí quando tem sucesso, ele mostra lá a tela de sucesso, e aí põe alguma animaçãozinha, não sei o quê, porque é um momento único, né? Vai ser um ponto lá e o resto depois vocês podem reparar que não tem animação. Então, animação e efeitos assim muito fortes, vocês tendem, né, a deixar em momentos específicos, tá? Não usem em qualquer lugar. Não façam assim, tá, gente? Não façam um botão assim, tá? A menos que seja compre. Então, é isso. É isso que eu tinha. Tirei essa última da cartola aí. Espero que vocês tenham gostado aí do improviso. E aí, se vocês tiverem mais alguma dúvida, algum comentário aí, podem fazer. Dá para fazer animação drop-down, dependendo da animação dá. Você diz de fazer o crescer, o Natan? Dá. Eu vou até mostrar para você aqui. Esse eu lembro de ter visto em algum lugar. Como é que era o nome? Collapsible. Você pode usar alguma coisa parecida com isso aqui. Com esse de... Tá vendo esse de colapsar? Você pode fazer isso. Alguns atalhos úteis no VS Code. Putz, eu tenho uma notícia não tão boa. Depende do sistema operacional que você está usando. Então, o Windows ele tem teclas de atalhos diferentes, porque por exemplo, o Linux provavelmente tem parecido. O Mac ele tem uma tecla chata chamada Command, né? Então, para quem está vindo do mundo do Windows, esse Command seria o equivalente ao Control, né? E o Control ele também tem no Mac. Isso. Boa. Então, esse é o PDF aí do Shortcuts.
Eu uso bastante algumas coisas da linha... eu vou mostrar para vocês, eu não vou conseguir mostrar o atalho, mas vamos supor que eu quero mudar de linha, eu faço assim, ó. Eu tenho um atalho para mudar de linha, por exemplo. Então, aí às vezes eu posso selecionar todo um bloco e aí eu mudo o bloco de lugar. Então, esse é um dos atalhos que eu uso. Enfim, atalho assim, a dica que eu dou é escolham alguns, vão testando e encaixem ao longo do tempo aí no dia a dia de vocês para aumentar a produtividade. Mas eu não tentaria decorar 50 atalhos de uma vez, que a produtividade de vocês provavelmente vai cair e não aumentar. Beleza? Ctrl enquanto da backspace, eu não sei o que isso faz não. Meio. No Mac não tem. É. Ah, Ah, que legal. legal. Legal, gente. Vou ver depois. Eu gosto, na verdade, desses aqui, ó. Eu seleciono várias linhas de uma vez, aí eu posso fazer várias coisas ao mesmo tempo. Esse eu gosto. Esse é bem, bem legal. O outro é selecionar vários elementos iguais. E aí eu posso brincar tudo de uma vez. Bom, gente, é isso. A gente está enrolando aqui. É isso aí. Acho que é isso. Se vocês tiverem depois mais alguma pergunta, vocês podem mandar lá no Slack. Eu vou ficar no Slack aí, pelo menos até o final do curso, se o Luca não me expulsar, né? Então, enquanto o Luca não me expulsar, eu estou lá no Slack. Vocês podem mandar uma mensagem. Tem o meu LinkedIn. Eu tenho vários convites pendentes, tá, gente? Eu ainda não tive tempo de olhar. Então, se eu não aceitei, é porque faltou tempo, tá? Não é porque eu não quis. Então, podem também me adicionar, né? E se quiser também, podem mandar e-mail para mim. Enfim, manter contato, fiquem à Mesmo para mim, vontade. pessoal. O mesmo que ele falou, funciona para mim. No Slack, e-mail, LinkedIn, o que vocês quiserem. Obrigadão, Tiba e Michel. Foi muito bacana a aula. Valeuzão. De nada. Michel e Tiba, acho que vocês conquistaram o coração da galera aí, hein? Foi bem bom esse bloco. E eu não vou quicar ninguém do Slack, então vocês podem conversar, não se preocupem não, até o final do curso vocês vão ter contato. E, pô, muito obrigado, né? Foi incrível, assim, acho que deu pra todo mundo aprender muita coisa. Eles tiraram muita coisa da cabeça, assim, que viram de HTML, né? E tinha essa limitação de sempre... Só podia fazer com CSS, acho que aprenderam muita coisa para poder trabalhar agora nos projetos. Então, Thiago e Michel, muito obrigado de verdade. E foi ótimo contar com vocês, as aulas foram realmente muito boas. Daí eu queria tirar um print, né, para registrar também o final do bloco, tudo, para poder mandar as imagens para todo mundo depois também. Então, quem puder, né, abrir a câmera, é bem interessante. E quem não puder, tudo bem também, a gente entende. Mas todos que puderem, seria legal.